Queridos, eu quero, na minha palavra de hoje, ler um salmo com vocês que teve um significado muito novo para mim nesse ano, nesses últimos meses. Eu sou uma estudiosa da Bíblia, amo ler a palavra de Deus. E quantos anos, né? São 50 anos lendo a palavra de Deus, lendo os salmos que eu vou estar lendo para vocês, o Salmo 23. Mas Deus nunca deixa de nos surpreender, amém? Amém? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou ler a Bíblia de novo. Querido, você não vai ler de novo, você vai ler a Bíblia com um olhar novo, amém? Com a revelação nova, amém? Então, cada vez que você lê, o Espírito fala algo novo, te toca, te renova, te fortalece. E eu quero compartilhar com vocês o que o Salmo 23 tem sido para mim nesses últimos meses. Nós vamos ler o Salmo todo, eu sei que alguns até sabem ele de cor, que bênção. Mas eu quero trazer uma visão do que Deus falou comigo sobre esse salmo. Davi escreveu o Salmo 23 num momento muito difícil da sua vida. No momento em que ele, já ungido rei para suceder Saul, mas ele não havia ainda sido tomado esse lugar de rei. Ele estava sendo perseguido por Saul e foram anos a fio sendo perseguido, procurado como um marginal. E nesses anos aí, 10, 15 anos que ele viveu essa odisseia, dessa fuga de Saul, Deus deu a graça para ele, né? Ele era um homem de oração, um homem do louvor, que compunha as músicas, e esse salmo surge. Vamos lá então, Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Se você quiser ler comigo, versículo 3: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão ou teu cajado me consolam. Versículo 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra maravilhosa! Então, como eu disse, o Salmo 23 é um dos salmos, um dos textos bíblicos mais conhecido da palavra de Deus. E aqui, Davi fala sobre o pastor. Ele sabia muito bem o que era ser pastor, porque ele era um pastor de ovelhas. Então ele fala sobre o Deus que é pastor, o Deus que nos guia, o Deus que nos protege, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos alimenta, amém? E também o Deus que nos consola em todos os momentos. Até então, queridos, para mim, o Salmo 23 era um salmo de consolo, um salmo que quando você vai a um hospital você lê, quando você vai fazer um sepultamento, é um salmo que traz consolo. E o que mais me surpreendeu, que o Espírito Santo começou a falar comigo, que o Salmo 23 é muito mais do que isso. O Salmo 23 é tudo isso que eu falei, mas é um salmo de vida e é um salmo de guerra. Estranho, né? E como que você viu isso, bispo? No versículo 5. Então Davi começa mostrando tudo aquilo que Deus é para ele: consolo,
força, suprimento. Aí no verso 5, ele faz uma mudança radical. Ele diz, ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários, ou dos meus inimigos, depende da versão. Então aqui muda o cenário completamente. De campo de ovelha, de água de descanso, ele fala de batalha. Ele fala de mesa, ele fala de momentos que não tem muito a ver. E o que o Espírito Santo foi falando comigo nesse último mês é que tem tudo a ver. Porque aqui reflete a nossa luta diária. Todos nós temos batalhas. Quem não tem batalha aqui? Não vou pedir para levantar as mãos, porque não precisa, né? Todos nós enfrentamos batalhas. O que faz a diferença é que cada um tem a sua própria batalha. E é interessante porque ele fala sobre batalha, prepara-me uma mesa, Deus prepara uma mesa, né? Deus prepara um banquete diante dos meus adversários. Isso fala de batalha, isso fala de guerra, porque na cultura judaica e também na cultura romana, se a gente vai estudar sobre guerras em várias culturas antigas, a celebração sempre era um banquete. Era no banquete que o rei vencedor exibia a sua vitória. Ele trazia os reis vencidos, que não eram mortos em batalha, e eles apresentavam diante do povo da sua terra, o país vencedor, apresentava os despojos de guerra. Então ali ficava todos os reis inimigos, né? E que haviam perdido a batalha. Então, quando fala sobre Deus prepara uma mesa para mim diante dos meus adversários, já é uma profecia para mim e para você. A palavra de Deus está dizendo que para toda luta, toda batalha que você enfrentar, já tem um banquete te esperando lá na frente. Você pode dar uma salva de palmas? A mesa está posta, o banquete está pronto. E é interessante quando ele diz na presença. O que isso significa? No original isso, diante dos olhos do inimigo, como eu disse anteriormente. O inimigo vencido está ali, está disposto de suas armas, mas ele está presenciando a vitória do seu oponente. Ele está presenciando a sua derrota e a vitória daquele rei. E Deus foi falando ao meu coração, há uma mesa preparada. E eu fiquei pensando, Senhor, quem ocupa essa mesa? A mesa é preparada para mim e para você. Então a mesa é minha e sua. Você pode ouvir o amém? Agora quem vai se assentar nessa mesa sou eu e você que escolhe. Você escolhe quem vai participar da sua vitória. Você escolhe quem vai sentar naquela mesa depois da batalha, depois da vitória ou durante a batalha. E algo que Deus me incomodou, que o Espírito Santo falou comigo, que muitas vezes nós temos dado espaço para inimigos que não deveriam, desculpa usar essa expressão, mas é o que a Bíblia usa, e esses inimigos não necessariamente é uma pessoa. Na nossa realidade, os inimigos aqui, eu quero trazer uma visão a mais para você, porque hoje nós não guerreamos com espada. A nossa luta não é contra, como diz em Efésios 6, contra carne e sangue. Nossa luta nos lugares celestiais. Nós estamos constantemente, enquanto estivermos neste mundo, travando uma guerra. E a pergunta minha hoje para você é, a quem você vai dar acesso à sua mesa?
você tem dado acesso? Para quem você tem puxado a cadeira nessa mesa que Deus prepara para a gente? E eu tenho visto muitas pessoas perderem a batalha porque eles têm dado a cadeira para as pessoas que não deviam dar. Quero ouvir misericórdia. E o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu comecei a pensar, mas Deus, eu quero os meus inimigos longe de mim. Não quero inimigo sentado na minha mesa, eu quero ouvir um amém. No lugar que Deus preparou para me celebrar a vitória, eu não quero inimigo. Mas saiba de uma coisa, como o salmista diz, eles estão diante de nós nos observando. Os nossos inimigos estão sempre diante de nós, buscando uma oportunidade para tomar parte da sua vitória. Queridos, Jesus não divide a sua glória com ninguém. A vitória que Ele nos dá é nossa. E ela foi comprada pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Quero ouvir o amém. Então, Ele pode assistir, sim. Ele pode assistir, mas Ele não pode participar. Mas muitas vezes nós damos espaço para que Ele participe. E quando nós damos esse espaço na mesa, quero usar a figura da mesa, você está dando espaço para que aquela pessoa, aquele inimigo, aquele adversário venha com as suas ideias, venha com seus valores. Eu não sei vocês, mas para sentar na mesa na minha casa, precisa ser alguém convidado. Na sua também, não é? E você, para sentar na mesa de alguém, você não vai chegando na casa das pessoas, abrindo a porta e se sentando à mesa. A mesa fala de algo muito íntimo, fala comigo, intimidade. Por isso que em Apocalipse 19:9 diz que Deus está preparando, já está sendo preparado a última ceia que nós vamos ter com o Cordeiro, amém? Que a Bíblia fala sobre isso. Então, a ceia, a mesa acontece, se você for estudar, eu não tenho tempo para citar aqui tudo para vocês, mas a questão da mesa é a Bíblia na Bíblia toda, em todos os livros fala sobre mesa, fala sobre comunhão, fala sobre estar juntos e principalmente a mesa fala de força. Mas o grande perigo que eu quero chamar a sua atenção hoje é quando o inimigo não quer só olhar para você. Quando o inimigo quer se assentar com você. Fala misericórdia. Fala assim comigo. Na minha mesa ele não vai se assentar. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Não deixe ele se assentar na sua mesa. Glória a Deus. Eu quero ele longe da minha mesa. Ele pode me observar o tanto que ele quiser, mas ele não vai ter acesso à minha intimidade. Ele não vai ter acesso à minha família. Ele não vai ter acesso aos meus pensamentos. Ele não vai ter acesso aos planos que Deus tem para a minha vida. Quero ouvir um amém bem forte. Queridos, mesa é símbolo de sustento. É na mesa que Deus te sustenta. É símbolo de comunhão. Quero ouvir o amém. Mesa é lugar de alegria. É lugar de segurança. É lugar de prosperidade. E é onde o diabo quer nos atacar. E muitas vezes o diabo envia pessoas. Ele não vem, né? Com chifre, ele não vem com, como é que chama aquilo? Com garfo, com dente, tridente. Ele não vem assim. Pode ter certeza, ele vem camuflado. Que ele venha, mas que ele assista a minha vitória. Que ele assista a vitória da igreja do Senhor. Mas ele não vai sentar na mesa da casa de Deus. Amém? Não nessa terra.
Não vai sentar aqui, não vai sentar na mesa da sua casa. Ele não vai invadir a sua intimidade. Interessante o Salmo 68, versículo 1 e 2, Davi diz algo muito importante. Ele diz assim: que Deus se levante e sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu, Senhor, os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os inimigos na presença de Deus. Aleluia! É isso que eu creio. Então, nós não podemos dar guarida. Mas como eu disse muitas vezes, sem perceber, isso é uma palavra de exortação para você, a gente está permitindo que esse inimigo, que uma pessoa mal intencionada se assente à nossa mesa, tem acesso à nossa intimidade. E eu comecei a pensar, quando, Senhor, que a gente faz isso? E o Espírito Santo foi falando comigo. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós damos mais valor ao que o mundo fala do que o que a palavra de Deus diz, quando nós deixamos as críticas, as murmurações, as fofocas ter espaço na nossa vida, tudo isso é o diabo entrando. Tudo isso é o inimigo se assentando na sua mesa. Toda vez que você quiser criticar alguém, lembra que você está puxando a cabeça, a cadeira para o diabo. Fala misericórdia. Toda vez que você quiser falar mal de alguém, lembra disso. Cada vez que você murmurar, lembra disso. O diabo fica feliz. Por quê? Porque você está dando espaço na mesa. E eu quero declarar em nome de Jesus mais uma vez, na nossa mesa, na sua mesa, na minha mesa, o inimigo não tem espaço. Ele não tem espaço. E a mesa, queridos, não é só o lugar onde nós festejamos a vitória pós a nossa batalha. A mesa não é só uma vitória material. Mesa fala de favor de Deus, de honra. Quero ouvir um amém? Honra que vem depois da sua guerra, depois da sua luta, depois da sua batalha. E eu estava pensando muito sobre isso e pensando sobre a questão do valor que Deus dá a isso, que Deus dá a comunhão, que Deus dá o fato de você estar junto em família. Hoje nós perdemos muito isso na nossa sociedade, o sentar à mesa. E eu quero te desafiar, resgate isso na sua família. Nem que seja uma refeição por dia. A gente não consegue se assentar, bispa, as 3 refeições, que seja uma. Porque isso vai ficar marcada na vida do seu filho. Isso vai ser um exemplo, querido, daquilo que Deus quer na sua vida. Mesa é lugar de proteção. Quero ouvir um amém. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é o lugar que você está declarando no mundo espiritual: a minha família está protegida. Só senta neste lugar, só senta na nossa mesa quem eu permito. Interessante que não é Deus que escolhe quem se assenta. Eu achei interessante isso. Não fala sobre isso. Deus não faz uma distinção. Deus somente diz que Ele prepara uma mesa para você. E o mais interessante que eu achei, gente, que a mesa, ela não é preparada por nós, ela não é preparada por anjos. O próprio Deus prepara. Então é um lugar sagrado. E como eu disse, esses inimigos podem ser pensamentos que nós damos entrada, que nós permitimos entrar em nós, dúvidas que nós permitimos entrar no nosso coração, traumas do passado que nós carregamos,
crises financeiras, enfermidades. Tudo isso é o inimigo tentando entrar. Mas você vai declarar: ele não tem espaço na mesa que Deus preparou para mim. Na mesa da minha vitória. Na mesa da minha vitória não tem espaço para enfermidade. Olha que coisa tremenda. Tu preparas uma mesa, Deus prepara, diante de mim, na presença dos meus inimigos. Os inimigos vão ter que se render. Os inimigos vão ter que fugir. Os inimigos não vão resistir. Por quê? Porque a vitória de Deus já está decretada na sua vida. Quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus entregou ali o seu corpo, quando ele derramou ali o seu sangue, quando ele foi ao inferno e ressuscitou, sabe o que ele declarou? Que a morte não tem poder sobre nós e o inferno não tem poder sobre nós. Você vai dar uma salva de palmas? E quando ele diz isso, tu preparas uma mesa, sabe o que eu percebi? Que Deus não é apenas um Deus que nos livra das nossas lutas, mas Deus é o Deus que nos honra no meio das nossas guerras. Ele é o Deus que nos sustenta e que nos exalta no momento certo. Esse é o ano, nós estamos terminando, hoje é o último dia do mês de novembro, amanhã já é dezembro. Graças a Deus, quantos querem que esse ano termine? Até ontem eu estava assim, termina logo. Aí depois da pregação dessa manhã, o Espírito Santo falou comigo: por que você está com tanta pressa? Eu ainda não terminei. Ainda não terminei o que eu tenho para fazer. E eu sei que quando Deus fala isso, queridos, é porque Ele está aprontando alguma bênção para nós. Amém? Quando tudo parece na nossa vida o fim, eu tenho isso dentro de mim, eu lembro, para Deus pode ser só o começo. E hoje eu estou aqui para dizer para você, igreja, Deus está preparando uma mesa da vitória para você. Para você, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, para o seu negócio. 3 coisas que me chamou a atenção. A mesa não é iniciativa nossa, é iniciativa de Deus. Então Ele vai preparar. Amém? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Segunda coisa, a mesa fala de provisão. Haverá provisão para a sua vida. Deus está providenciando a provisão. Amém? Haverá honra para você. Terceiro, é como se Deus dissesse: enquanto o mundo trama contra você, os inimigos, eu estou organizando algo sobrenatural que vai te surpreender. Amém? Tantas batalhas que nós enfrentamos que a gente não sabe como sair delas, né? Você não sabe que armas usar. Tantas acusações, invejas, injustiça. E o Espírito Santo tem falado comigo: em vez de você tentar se explicar, confie que Deus está preparando uma mesa para te honrar. E aquelas pessoas que te criticaram, aquelas pessoas que acharam que era o fim para você, vão ficar espantadas de ver o milagre que Deus vai fazer. Amém? Aleluia! Lembre-se, não é uma mesa escondida. Não é uma mesa num lugar tranquilo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Não é em verdes pastos. É na batalha. É na luta. É no momento mais difícil da sua vida. É na presença dos seus inimigos que você será honrado. Quantos querem ser honrados por Deus? Receba isso, você será honrado. A enfermidade tem vindo,
sobre a sua vida, na sua família, você será honrado, porque Deus vai trazer cura para essa enfermidade. E eu fiquei pensando, Senhor, mas por que o Senhor quer que o inimigo nos veja? Por que o Senhor quer que a presença do inimigo... Eu não quero a presença do inimigo, eu briguei com Deus, né? Para que ele tem que ficar me vendo? Porque, queridos, em Colossenses a Bíblia diz que Jesus... Ver se eu vou achar esse versículo aqui. Jesus expôs como se fosse em um cortejo, a derrota de Satanás. Você está sofrendo, ninguém está sabendo, mas a sua vitória todo mundo vai saber. Então eu quero terminar essa palavra dizendo para você: não dê espaço na sua vida, não dê espaço no seu coração, não dê espaço na sua mesa para o inimigo, para o adversário, para as coisas do mundo. Surgiu aqui alguma coisa que vai me salvar. Queridos, não existe salvação fora do nome do Senhor. Ninguém pode livrar você da enfermidade, do seu problema financeiro, ninguém, a não ser Deus. E eu quero de novo proclamar: Ele está preparando a sua mesa. E quando você ver a sua mesa pronta, você vai ficar maravilhado. Porque tudo que você precisa vai estar nessa mesa. Ele vai te ungir. A Bíblia diz que Ele unge a nossa cabeça com óleo. Mas Ele vai fazer completo. Ele vai ungir sua cabeça. A Bíblia fala de unção de cabeça, sabe para quê? Unção na cabeça é cura. Cura dos pensamentos, cura emocional, cura no seu espírito. Ele vem para fazer a obra completa.